Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislésicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. Retratos de Nossa Senhora. Capítulo 1. Nossa Senhora Menina. Apresentemos o primeiro retrato. Será o de Nossa Senhora Menina. Pensa-se pouco em Nossa Senhora Menina. A razão é clara. O Evangelho não nos fala da infância de Maria. A primeira vez que apresenta é já uma jovem desposada com José. Para sabermos alguma coisa de Nossa Senhora Menina, temos que acudir às conjecturas e à tradição. Em que ambiente colocaremos Nossa Senhora Menina? Uma tradição que remonta até ao século II. Diz-nos que a Santíssima Virgem nasceu em Jerusalém junto à probática piscina. Um templo ali levantado ainda agora continua comemorando o acontecimento. Jerusalém, orgulho e glória para todos os judeus, era o de uma maneira especial para Maria. Era a cidade onde tiveram o seu trono os antepassados da Santíssima Virgem, os reis de Judá. As suas cinzas descansavam na necrópole de Jerusalém. A alma da Santíssima Virgem tinha de encher-se de imagens e de ideias messiânicas, e nenhum sítio melhor para isso do que Jerusalém. E dentro de Jerusalém, procuraremos a Virgem Menina em casa de seus pais, que se ergue junto da probática piscina, perto da porta por onde passavam as ovelhas destinadas ao sacrifício. Perto daquela piscina em volta da qual se juntava uma multidão de estropiados, cegos, coxos, paralíticos, e esperavam que o anjo do Senhor descesse a remover a água, porque o primeiro que descesse à piscina ficava curado. Entremos na casa da Virgem Maria Menina. De seus pais nada nos diz o Evangelho. A tradição conta-nos que se chamavam Joaquim e Ana e que eram já de idade avançada. A Igreja venera-os nos seus altares e a razão nos diz que tiveram de ser muito santos. Aquela menina era a obra mais preciosa da Santíssima Trindade, e Deus tinha que a pôr em mãos muito seguras. Depois a entregaria a José, e José disse-nos o Evangelho que era Virius Tuus, um homem santo, o mais santo depois de Maria e de Deus. Os pais de Maria tiveram de ser muito santos também. E, que fazia Maria em casa de seus pais? Murillo, não é somente o pintor da Imaculada, é também o pintor que se compraz em surpreender as atitudes das crianças, desde os garotitos que comem uvas e jogam os dados até o menino Jesus que brinca com a pomba e acaricia o cordeirinho branco. Murillo,
Quis transportar-se também em espírito à pequena morada dos pais de Maria e surpreender uma cena encantadora e muito real, embora os vestidos não correspondam à época. Santa Ana, sentada segura sobre os joelhos um livro, explica a sua filha. Maria é uma menina cheia de candura, de olhar inteligente e profundo. Está de pé e escuta com atenção as explicações de sua mãe. Ao lado, no chão, a cesta de trabalho. Que cena tão bela e tão simbólica! As flores necessitam ambiente propício para crescer. Maria era humilde como a violeta, e como ela cresce no retiro de sua casa. Maria foi menina. Ainda que muito cedo tivesse o uso da razão, exteriormente seguiu todas as fases de crescimento corporal e manifestações da alma. Foi menina e teve em grau muito elevado a virtude característica das crianças, a inocência que se refletiu no seu rosto. Foi menina e crescia como as meninas, porém não passou por essas crises de que padecem as meninas, em que a tristeza vai pondo sombras no seu rosto e receios no seu olhar. Crescia como um sol que sobe até o zenite sem encontrar nuvens no caminho. Crescia a virgem menina e crescia ao lado de sua mãe, como devem crescer todas as meninas. Nem a mãe deve separar-se de suas filhas para ir divertir-se, nem as filhas devem separar-se de suas mães. A menina deve crescer ao lado de sua mãe, como a eira cresce agarrada sempre ao tronco da árvore junto à qual nasceu. Muitos inimigos procurarão afastar a menina de perto de sua mãe. As amigas de Elião, já és grande, tens que desprender-te dessa tutela. Tua mãe é uma tirana e uma antiquada. As mães modernas dão mais liberdade às suas filhas. As paixões de Elião, tens que divertir-te, e para te divertires, a presença de tua mãe é um estorvo. O mundo de Eliá, ofereço-te tudo o que desejas, porém ponho-te uma condição, que te desprendas da tua mãe, ela não permitiria que desfrutasse de tudo o que eu te daria. O que primeiro fez o filho pródigo para se entregar às suas paixões, foi afastar-se de casa e de seu pai. Daí lhe vieram todas as desgraças. É a história de todas as filhas pródigas, afastar-se do lar e da companhia de sua boa mãe. A virgem menina está de pé ao lado de sua mãe, e sua mãe está sentada. A menina, de pé, em atitude de respeito. Ainda que seja mais santa que sua mãe, porque o Omnipotente realizou nela grandes maravilhas, sua mãe é o representante de Deus, por isso está sentada no trono de rainha do lar, que Deus lhe preparou, e a virgem menina respeita sua mãe porque vê nela o mesmo Deus. Se as mães com a sua conduta se tornassem dignas representantes de Deus, poderiam sentar-se no seu trono de rainhas do lar e ser respeitadas. A mãe de Maria está sentada, em atitude de mandar. A virgem menina está de pé em atitude de obedecer. É filha e os filhos devem obedecer a seus pais que mandam em nome de Deus.
A mãe de Maria tem sobre os joelhos um livro e por ele a está ensinando sua filha. A mãe deve ser a primeira mestra de seus filhos. Ela ensina-lhes as orações que devem rezar, e as primeiras noções da religião. Ela é a confidente que recebe as perguntas de sua filha e responde com delicadeza e sinceridade. Porque sabe isto, a menina tem confiança com sua mãe e sua mãe a vai iniciando nos mistérios da vida, de tal maneira que da alma de sua filha vão desaparecendo as trevas da ignorância, sem que a alma se obscureça com as sombras do pecado. Instruir-se em fazer pecar. Trabalho delicado que não podem fazer as amigas, que deve fazer a mãe. Que livro explica a mãe da Santíssima Virgem à sua filha? A Bíblia Sagrada. O livro que contém a origem da humanidade e a história gloriosa do povo escolhido. A história pátria de Maria. O livro que contém os preceitos de Deus, o Catecismo dos Hebreus. O livro que encerra as profecias do Messias, o relicário das esperanças de Israel. A mãe lia as primeiras páginas daquele livro. Ali estava a origem das tribulações que afligiam a humanidade. O demônio enganou a mulher. Ela foi quem primeiro provou o fruto proibido e quem introduziu a morte no mundo. Por isso, nos funerais, a mulher hebreia ocupava o primeiro lugar. Ao ouvir isto, o rosto da Santíssima Virgem cobria-se de tristeza. A mãe continuava a ler. Porém haverá também uma mulher que esmagará a cabeça da serpente infernal. O rosto da Virgem Menina voltou a iluminar-se com a luzes de alegria e de esperança, e no íntimo da sua alma ela faz uma pergunta e elevou uma oração. Quem será a ditosa mulher? Senhor, que apareça depressa na terra. Outro dia a Virgem Menina ouve dos lábios de sua mãe as histórias gloriosas das heroínas de Israel. As histórias de Jael, Débora e Judite. A mulher é débil, diz sua mãe. Porém Deus serve-se de instrumentos pequenos para realizar obras grandes. O coração de Maria vibra de emoção e aprende e repete com entusiasmo os cânticos de Débora e de Judite, da irmã de Moisés, que tinha o seu mesmo nome, Miriam. Ela, menina débil, ajudada por Deus, está disposta a realizar as mais difíceis empresas. A menina Maria emocionaram sobretudo os salmos de Davi e Salomão. Emocionavam-na porque aqueles reis eram seus antepassados, ela era da casa de Davi. Emocionavam-na sobretudo porque aqueles salmos eram uma profecia do Messias e uma súplica pedindo a sua vinda e a libertação de Israel. E ela que, com ciência infusa, conhecia o estado das almas, repetia com fervor aquelas orações. Tu, Senhor, o juraste a Davi. Ditosos os que viverem no tempo do Messias. A mãe de Maria fechava o livro e pegava na cesta do trabalho.
A filha sentava-se ao lado da mãe e as duas começavam a trabalhar. Enquanto fiavam e teciam os vestidos, a mãe explicava à sua filha as virtudes da mulher forte, como Deus a descreve na Escritura. Ela tece os vestidos próprios e os de seu marido e filhos, e até mesmo os dos criados. Em sua casa ninguém tem que temer o frio e a neve do inverno. E no entanto sobra tempo à mulher forte para tecer tecidos finíssimos e vendê-los aos mercadores e assim aumentar o rendimento da sua casa. Enquanto a mãe e a filha trabalham, chegam aos seus ouvidos os lamentos contínuos dos doentes que esperam junto da fonte a descida do anjo que os cure. E a menina Maria, aqueles lamentos parecem-lhe os de todas as almas que esperam a vinda do Messias para que lhes cure as chagas do pecado. E no fundo do seu coração continua repetindo os salmos de Davi, para que Deus cumpra depressa sua promessa. A mãe leva sua filha a passear pelos arredores de Jerusalém, e mostra-lhe o cenário dos feitos que leu na Escritura. O monte sobre o qual está construído o templo é o Monte Mória. Maria recorda a história de Abraão e de seu filho Isaque. Pobre pai, quanto devia ter sofrido. Pela ladeira daquele monte subiu acompanhado de seu filho que levava lenha para o sacrifício. A vítima seria o jovem. Deus assim mandara, e o pai, obediente, com o coração desfeito, subia ao cume do monte para sacrificar o seu próprio filho. Que pai tão heroico! Que sofrimento tão grande o seu! Os olhares estendem-se pelos arredores da cidade. A mãe mostra à sua filha outro monte, aquele é o Monte Calvário e ali executam os malfeitores. Ao ver aquele monte, o coração da Virgem Menina confrange-se de terror e palpita com emoção estranha. A sua alma enche-se de misteriosa tristeza. Não sabe por quê. No seu passeio vespertino, a mãe e a filha contemplam com agrado as obras de embelezamento do templo que Herodes havia empreendido. Ao ver como se levantam pouco a pouco as paredes de mármore branco, a mãe faz reflexões à sua filha. Deus quer que as almas sejam templos seus, porque deseja viver nelas. O templo da alma deve ser branco como a brancura da pureza. Nenhuma mancha de pecado deve manchar essa brancura. Os adornos desse templo devem ser as virtudes. Ao ouvir as reflexões de sua mãe, a Virgem Menina recolhe-se dentro de si mesma, e vê o templo da sua alma branco, muito mais branco que os muros de mármore, vê sem mancha alguma de pecado e adornado com todas as virtudes e dons do Espírito Santo, e no meio desse templo enchendo-o todo, vê a Deus que habita nele, e fala com Deus e lhe diz: eu farei o templo da minha alma cada dia mais formoso, para que vivas nele com gosto. Nos dias festivos, a mãe leva sua filha às solenidades do templo. Era um espetáculo sangrento que emocionava e entristecia a Virgem Menina. Rebanhos de bois e ovelhas no meio de balidos e bramidos, caíam sacrificados debaixo do cutelo dos degoladores. As túnicas brancas dos sacerdotes salpicavam-se de sangue. Soavam os tambores, os cimbalos e as trombetas.
Uma onda de sangue impregna o ambiente. Aspira-se o cheiro acre da carne queimada misturado com o perfume do incenso precioso. O povo que presencia a hecatombe regozija-se e bate palmas pensando que com aqueles sacrifícios ficam livres de toda a desgraça e cumulados de bênçãos. A Virgem Menina pensa que aqueles sacrifícios são símbolo de outro sacrifício e de outra vítima mais agradável a Deus, aquele cordeiro que, segundo os profetas, iria ao sacrifício sem balir. Enquanto essa vítima não vinha, ela oferecia a Deus o sacrifício do seu coração, e o sacrifício daquele coração subia até ao trono do Senhor. Em casa de seus pais e à sombra do templo de Jerusalém, a Virgem Menina crescia em idade, em graça e em sabedoria aos olhos de Deus e dos homens. Que retrato tão encantador o da Virgem Menina! Guarda-o bem na tua alma, recorda-o com frequência e imita-o. Quando Jesus Cristo pregava pelos campos da Palestina, um dia pegou num menino pequenino e disse aos seus ouvintes: se não vos fizerdes como este menino, não entrareis no reino dos céus. Hoje esse mesmo Jesus mostra-nos a sua Mãe Santíssima, menina pequena, e diz-nos: se não vos fizerdes como ela, não entrareis no reino dos céus. Por duplo motivo devemos imitar a Virgem Menina. Por ser menina e ter a inocência e a pureza que Jesus Cristo quer que os homens aprendam dos meninos. E por ser a menina mais santa que passou pela terra, e na qual se encontram todas as virtudes que deve praticar um cristão. No quadro de Murillo que os descrevi, 2 anjos voam sobre a Virgem Maria sustendo uma coroa de rosas na mão. É a coroa de glória que a Virgem teceu com os seus atos virtuosos. Imita a Santíssima Virgem. O anjo da guarda também recolhe as rosas dos teus méritos e com elas vai tecendo a coroa de glória que colocará no céu sobre a tua fronte.